Fala, meus amigos. Vamos aí fazer uma. Agora entrar nessa moda, né? Já fiz umas aulas aí de vídeo e não poderia deixar a gente esse tempo todinho aí sem aula, tá? Espero que todos estejam bem, né? Todos estejam aí se cuidando, né? E vamos tentar fazer nossas aulinhas por aqui também, né? Para não deixar tanto tempo a gente sem ter esse contato, tá beleza? Eu fiquei me perguntando em relação a esse tipo de pandemia, né, em relação a esse tipo de situação que nós estamos ocorrendo, qual é o nosso papel enquanto pré-hospitalar? Qual é o nosso papel enquanto socorrista? Bom, infelizmente, pessoal, nós não temos muita estrutura para isso, né? Nós somos socorristas, então nós não é diferente da gente ir fazer um resgate de um trauma, né? A pessoa quebrou uma perna, quebrou o braço, alguma coisa, e nós temos esse tipo de contato. Já com a questão de vírus, já não é mais, é, não é muito a nossa praia, né? A gente pode ser chamado em uma ocorrência, pode, mas não é para a gente levar para o intra-hospitalar. A gente não faz muita coisa lá. O que é o nosso papel hoje, como socorrista, são as orientações, né? São as orientações. Pessoas crentes ou descrentes daquilo que pode ou não fazer, né? E a gente fica se perguntando, né? A gente já provavelmente já. Não, outro detalhe, não repare o meu cenário, tá? Que aqui é a minha casa. Não repare isso aí não, tá? Minha casa, cafezinho que não pode faltar, né? Então, ó, a gente fica se perguntando de onde chegou isso, né? De onde veio, né? É igual na química. Na química, nada se cria, tudo se transforma, né? Tudo se renova, tudo vai ter uma vasta transformação. E esse Covid, né? Esse SARS, né? Esse SARS, né? Ele não é diferente, né? É um vírus e o vírus, a gente sabe que vírus, por enquanto, não tem cura, né? Ele tem apenas tratamento, a gente tendo uma resistência boa, ele não se manifesta, né? Esse é o detalhe. Então, muita gente está dizendo que veio da China e tudo, mas por que as pessoas estão dizendo isso? Porque você sabe que a, o hábito alimentar da China ele é diferente. E a gente sabe que muitos organismos, quando entram em outro hospedeiro, ele tem uma reação diferente, ele se transforma, ele evolui. E o vírus é assim, você consegue combater ele no momento, né? E ele vai se evolui, se transforma e ele vem com mais nocividade ainda, né? Então a China, para a gente fazer um feedback aqui um pouco da história, né, para você chegar a esse momento e saber se realmente tem alguma coisa a ver, a gente tem que lembrar que a China é um país onde sofreu, desde a época da China feudal, ele sofreu várias transformações. A gente vai pegar de um pedacinho só. Primeiro foi a Guerra do Ópio. Houveram duas guerras do ópio. Aonde foi que se concentrou isso? A Inglaterra queria queria obrigar a China a vender ópio, né, que é feito da papoula, tá? Porque queria que os portos da China servissem de transporte. Aí a China não queria trazer essa droga para dentro da, da sua região, né? A gente vê muitos filmes aí, o Tigre e o Dragão, tem muitos filmes aí do Shaolin, que é antigo, que fala sobre isso. A gente vê só as lutas, mas na verdade ele tem um questionamento ali, né? Então a Inglaterra declarou guerra à China, né? E por duas vezes ela venceu. Ela declarou guerra duas vezes e venceu. Então ela ganhou essas duas guerras que ela fez e com isso ela teve domínio dos portos da China. Então entrou o ópio lá para dentro. Então a população chinesa ela foi devastada por essa droga, né? E outro detalhe, ela foi obrigada, né, a abrir as suas fronteiras, abrir seus portos, e logo em seguida, já pelo século 20, 1927 por aí, pelo século 20, houve uma guerra civil entre capitalista e comunista, que era o Chiang Kai-shek versus Mao Tse Tung, né, que esse é mais conhecido.
Essa guerra ela durou 10 anos, né? Ela durou 10 anos. E a China, em relação a isso, só para você ter uma ideia, ela foi devastada nesses 10 anos, né? Era uma guerra interna, onde logo próximo aí lá na Segunda Guerra Mundial, o Japão ele invadiu a China, em 1937 por aí, ele invadiu a China. E o que aconteceu? Houveram 200 mil mortes. Aí logo em seguida, a China foi devastada pela fome, né? Assolou o país inteiro. E, e logo na Segunda Guerra Mundial, os japoneses foram expulsos, né? Então, a gente sabe dessa uma outra parte aí, né, da guerra que não nos interessa por enquanto, né? Logo em seguida, o que é que aconteceu de novo? Volta a Guerra Civil, onde Mao Tse Tung coloca e proibia as pessoas de se alimentar. Então, só para você ter uma ideia, Mao Tse Tung matou de 2 a 3 milhões, né, de chineses lá na época, de pessoas na época. Então, ele proibiu as pessoas de se alimentar. Então, a partir daí, a gente já tem a ideia do que aconteceu com o histórico, né, das pessoas que estavam lá. As pessoas foram obrigadas a comer cachorro, a comer gato, a comer morcego, a comer animais que a gente sabe que eles são exóticos, né? A gente não come sapo, essas coisas aí, né? Então, a partir daí a gente já começa a ter uma ideia do que aconteceu na China. Então, qualquer animal desse que já tem o hospedeiro normal para esse animal, quando chega no homem, ele há uma transformação. Então, a partir daí, é por isso que nós dizemos que muitas das coisas são de lá, né? Eu venho também dizer aqui que eu não estou afirmando, mas é uma questão histórica, né? Aí a gente vai ter que pesquisar mais sobre isso. Então, mas o que é que a gente vai fazer em relação a esse vírus? A gente sabe que é um vírus, ele tem um potencial, né? Potencialzinho aí até se você for pego, né, a pessoa, problemas cardíacos, problemas renais, imunidade baixa, maiores de 60 anos, então essa imunidade aí ela já é um pouco mais deficitária, né? Ela tem um déficit maior, vai dizer, né? Então a gente, como socorrista, o que é que nós podemos fazer? Bom, infelizmente, como eu já tinha dito, nós não podemos fazer muita coisa, né? Mas a gente pode informar as pessoas sobre isso. Então eu trouxe para vocês aqui algumas situações que a gente possa entender do vírus, né? Então o que seria este vírus, né? Aí você já sabe que esse vírus ele é uma ele se junta, né, no teu corpo humano e vai se proliferar, né? Basicamente isso que a gente para pessoas leigas a gente só fala isso mesmo. E como é que ele vai se manifestar no teu corpo? Então você tem aí, ó, o coronavírus, essa parte de vermelho aí que eu coloquei no teu slide, ela basicamente é para você entender as partes mais importantes. O que é que a gente deve repassar para as pessoas, né? A gente deve repassar pânico? Não. A gente deve repassar que a pessoa tem que ficar tranquilo? Também não. A gente deve repassar de acordo com o que a gente acha, né? Se você tem uma pessoa desesperada, você vai desesperar mais ainda ela? Não, esse não é o meu papel como socorrista. Ou se eu tenho uma pessoa tranquila demais, que não está nem aí para nada, que não... então a gente já deve repassar de uma outra forma. Então nós, como socorristas, devemos saber a hora de atuar em cada situação, tá? Então aí a gente tem, ó, ela causa infecções respiratórias, por isso que as pessoas têm maior dificuldade, né, em respirar em humanos e animais também. Por isso que o contato dos animais é meio complicado, né? A maioria das infecções nos humanos são causadas por espécies de baixa patogenicidade, né? O patógeno lá com eles, é, é, o vírus ou a bactéria com eles é diferente. Tipo o cupim. O cupim ele come a madeira, ele tem uma bactéria própria para aquilo, né? Nós não temos, por isso que a gente não come, não vira cupim, né? Mesma coisa desses animais aí, cada um com o seu quadrado, tá?
A maioria das pessoas que se infectam com coronavírus são crianças, né, ao longo da vida, sendo as crianças as mais propensas, mas não é toda criança. A imunidade baixa, né, ela também é um grande fator para isso. Ela leva a infecções gravíssimas em grupo de risco, que a gente já sabe que são os idosos, né? E isso, lógico, também não quer dizer que ninguém possa pegar. Lembra que o vírus, ele é um tipo de vírus da gripe, né? Ele é um vírus da gripal e, e ele tem as suas particularidades em relação à febre, à garganta, dor de cabeça, então tem tudo isso, tá? É, eles infectam somente os mamíferos, né? São altamente patógenos, né? E são responsáveis pela síndrome respiratória, né? Então aí você já sabe que, por isso que a maioria das vezes as pessoas com problema respiratório, elas vão ser diagnosticadas, né? Vão ter que ter um cuidadozinho maior em relação a isso, tá? Aí eu coloquei alguns hospedeiros, ó, hospedeiro original e que ele passa para o ser humano. Lembra que o hospedeiro original, você tem morcego, você tem rato, a vaca. Então todos esses hospedeiros aí, quando passa para o homem, já sabe que você vai ter uma transformação, você vai ter uma mutação desse vírus. Então, como é a reação no homem é diferente, tá? Então, esse é o nosso entendimento em relação a isso, tá? A gente já sabe dessas situações aí. Pelo Covid, né, pelo SARS, a gente sabe que vem do morcego, né? O rato, ele vive muito bem com a questão da leptospirose, ele vive muito bem nessa doença quando passa para o homem, já toma essa proporção. A vaca, o ruminante, ele tem uma bactéria que ele consegue digerir folhas, né, o capim, tudinho, a gente não tem isso, a gente come folha demais, mas a gente não digere isso, ela vira só um bolo na nossa barriga e pronto, né? É até onde eu sei, né? Mas fazer o quê, né? Então, bora lá. O período de incubação, né? Isso aí é bem variável de informação para informação. A gente tem de 5 a 12 dias aí, vamos dizer. Vamos botar de 5 a 15 dias, para não ficar o 14 dias como estão passando, né? Isso vai depender muito do hospedeiro, né? Da pessoa que está lá. Se ela tem uma vida saudável, se ela não tem, ou como é o hábito alimentar dela. Então, isso é bem variável, tá? É uma relação que a gente já sabe disso. Eu coloquei aí algumas manifestações. A febre, com certeza ele vai ter. Febre de 3 a 4 dias aí, tá? Tosse seca, não é tosse com catarro. Não é tosse com catarro. A falta de ar vai ter mesmo, falta de ar. Por isso que o problema respiratório, por isso que, como nós não somos preparados, né? O Brasil não está preparado para essa pandemia, que é a disseminação do vírus em todos os continentes. A gente fica com poucos aparelhos respiratórios, né? E isso dificulta no atendimento das pessoas, tá? O diagnóstico é caracterizado como síndrome gripal. Então, como eu havia falado, ela é uma gripe, né, de iniciais leves, pode ter uma febre, pode, e pode evoluir, né, elevação de 3 a 4 dias de febre e juntamente com a, a respiração debilitada, a garganta, né, inflamada, tosse seca. Então, isso tudo é uma questão a se preocupar, tá? Eles levam para o laboratório, você faz, esse é o exame que eles fazem, tá? O laboratório, o pessoal da epidemiologia, que eles fazem tanto no municipal, quanto nos hospitais municipais, quanto nas UPAs, né? E nos hospitais que tem laboratório, eles vão fazer isso aí, que tem a epidemiologia, que é o centro especializado para isso. Eles não vão fazer na tua casa, eles não vão fazer nada. Você vai no hospital e eles vão fazer o exame, tá? Eles não fazem na tua residência. Eles levam essa caixa de transporte
para o LACEN, que é o laboratório, Evandro Chagas, se eu não me engano, em Belém. E lá eles vão retirar da tua mucosa, né, no nariz, na boca. Então eles vão fazer tudo isso, essa retirada, tá aí o aparelhozinho o equipamento que eles vão fazer isso, né? E vão levar para os profissionais capacitados, tudo bem? Aí não existe medicamento de prevenção ou tratamento. Quando eu digo que não existe, é dizer assim, olha, eu quero um remédio aí para o vírus, né, para o Covid. Ele vai dizer que não tem. Ele vai dizer que não tem. Então é isso que eu estou tentando dizer para vocês. Ele não tem um medicamento específico para ele, né? Mas a hidroxicloroquina, né, que eles estão utilizando, já deu um bom resultado aí, né? Por que, que a gente não está divulgando? Eles não divulgam nada em relação a isso? Porque senão as pessoas vão correr para as farmácias. Vocês sabem que as pessoas gostam de se automedicar, né? Eu vou logo tomar esse remédio para ficar tudo tranquilo, né? Nem espera ou não ter os sintomas para poder tomar. Então, esse é muito complicado em relação a falar de medicamentos, tá? Então, por enquanto, a gente tem que ir no hospital receber o acompanhamento do médico e nada de ficar tomando remédio à torta e à direita aí para achar que vai fazer alguma coisa boa para a gente, né? Quem sabe a gente adquire até outra coisa aí em relação a esse medicamento, né? Então, o melhor é evitar, tá? Se você estiver sentindo algum sintoma, não precisa correr para o hospital. Primeiro, é, lembra que no início, né, são 3 a 4 dias de febre. No segundo dia de febre, e você acha que não tem infecção nenhuma, problema respiratório, não tem febre, eu espirrei, né? Já corre para o hospital. Não, não precisa. O espirro não é sintoma disso aí, não, tá? Então a gente viu os principais sintomas lá, você volta o vídeo, dá uma olhada lá os principais sintomas, tá? Então, se você tiver essas características, né, problema respiratório, febre alta de 3 a 4 dias, a garganta, tosse seca, aí sim, realmente você vai procurar, uma ajuda. Mas teve uma febre hoje, amanhã já passou, aí tu não tem por que tá enchendo e se contaminando, né? Porque você vai para lá e vai acabar se contaminando daquilo que você não quer, tá? Mas fica a critério de cada um, tá? Aí, ó, eu coloquei aí o manejo em relação à doença, né? Quais são as pessoas que estão nesse grupo aí, ó. Primeiro é para você dar uma olhada, pausa o vídeo, dá uma olhada aí, tá? Deixa eu até ajeitar esse negócio aqui, porque para não ficar tão pronto, para você ver aí direitinho, tá? Aí, ó, você tem aí uma situação. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui. Aí você tem ó, as pessoas que viajaram, né? Pessoas que viajaram para outro estado, outro país, elas geralmente vão ficar em quarentena. Quarentena, eu dizer, vão ficar em isolamento, né? 14 dias. Você tem contato com uma pessoa que fez isso, então você também está propenso a ter esse isolamentozinho aí. Pessoa que teve o contato no domicílio dessa pessoa que viajou e voltou, a mesma situação, tá? Então você depois dá uma pausa aí no vídeo e tenta verificar aí a situação melhor para você, tá? Você dá uma lida. Considera-se febre alta, né? Acima de 37,8. Acima disso é febre. Aí ela vai variar de 39, 40 graus, né? Então tem que ter muito cuidado. Nada de tomar medicação, preste atenção. Não tome medicação para febre quando a febre estiver muito alta, tá? 39,5, 40 graus. Tu vai tomar esse remédio, tu sabe disso. Ele vai aumentar para depois diminuir. Então, para evitar algum problema, né, para evitar uma convulsão, vai no banheiro, toma um banho, compressas frias, né, na cabeça, nas juntas, tá? nas, nas glândulas, né, aqui, embaixo do sovaco, abaixo do braço, né, no caso. Tá? Então, isso tudo para que você possa ter um respaldozinho em relação a diminuir essa tua febre, tá?
Isolamento do paciente, né? O isolamento do paciente, ele deve ficar em casa, né? Lógico que se ele for atestado com Covid, ele vai ficar em isolamento no hospital. No hospital. Mas se ele teve os sintomas ou não teve os sintomas, mas viajou durante os 14 dias, ele vai realmente ficar em isolamento aí, tá? A notificação, o médico que vai fazer, né, o hospital que vai fazer a notificação, vai investigar, desde a pessoa viajou, vai investigar tudo, né? Então isso é o procedimento, já não é mais nosso, isso aí é só para a gente saber o que é que está acontecendo aí nos hospitais, tá? Então basicamente é assim que a gente vai acontecer, tá? Os transportes para a unidade de referência, qual é o transporte que a gente vai ter? Lembra que a gente nós, enquanto socorristas, nós não podemos estar levando uma pessoa também despreparado, né, para um hospital. Uma pessoa atestou isso de 3 a 4 dias aí já atestar isso, né? Então a gente não pode estar fazendo essa remoção totalmente despreparado. Lembra que você tem que ter luva, máscara, tem toda uma situação. Então o melhor é ligar para as unidades de saúde, né? Não você se transformar em mais uma vítima, principalmente porque não é algo que a gente está habituado a transportar, beleza? Aí você dá uma olhada, que são os EPIs, né, para a gente utilizar. Lembra em relação ao vírus, ele tem uma camada gordurosa por fora dele, né? Então, até o álcool em gel serve, até o sabão também, né? O sabão, ele serve para vocês também, tá? Porque ele tira essa camada adiposa aí, tá? Ele tira essa gordura em relação a esse vírus, tudo bem? Então serve também. Máscara, não fique utilizando muita máscara de pano, essas coisas, porque isso aí no máximo são 2 horas. O correto seria as máscaras cirúrgicas, a N95. Se nós tivermos condição, compra uma que ela bem interessante de você utilizar. Pode ser lavável, tá? Você lavar, deixar 30 a 40 minutos aí em solução água sanitária, depois seca ao sol, tá? Depois você pode passar um ferro de engomar em cima, tá? Aí dá para você reutilizar. Agora se for de pano, aquelas gotículas de saliva, tudo ali é mais complicado para você, né? A não ser que você use uma de pano e uma cirúrgica, aí uma cirúrgica, uma de pano para ficar bonitinho, né? Para ficar na moda. Aí como vocês sabem, né? Mas essa questão de saúde, a gente não tem negócio de moda, não. É se prevenir do jeito que a gente achar melhor, tá? Ou do jeito correto também, né? Então, pessoal, olha, eu deixei aí, eu fiz esse vídeo para vocês, tá? Pra gente não ficar tão... Qualquer dúvida, pessoal, coloca aí, a gente vai tentar sanar a dúvida de vocês, tá? Eu vou tentar fazer uma revisãozinha sobre as aulas que a gente já fez. Vamos depender também desses decretos, tá? Os decretos que o, né, as prefeituras estão, os governadores estão colocando, tá? Para que a gente possa retornar às nossas aulas em sala de aula, né, presencial, tá? Qualquer dúvida em relação a esse bate-papo, não foi nenhuma aula, esse bate-papozinho aí, vocês colocam aí, tá? Se você achou proveitoso, se não, se valeu a pena. Então, qualquer coisa a gente vai voltar de novo com vocês, tá? Vou tentar gravar outra aula com vocês para revisão de alguns assuntos em pedaços, tá? Para a gente não fique tão distante assim, tudo bem? Aí já serve de reposição, vai determinando aí os minutos que a gente está fazendo para a gente repor que a gente está repondo essas aulas, nem que seja aqui, ó, no vídeo, tá? Eu já estava com um tempo aí para tentar gravar isso aí, mas eu tava complicado porque tava essa redução da internet, né? E tava complicado para mim também. Só que agora normalizou, então vamos lá fazer essa forcinha aí, tá? Assistam
os próximos vídeos, os próximos capítulos, tá? É uma série, é uma série aí que a gente vai tentar fazer o máximo para a gente se dar bem. Tá beleza, pessoal? Fiquem com Deus, proteção sempre. Valeu, até a próxima.